Olá, alunos da segunda série do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, meu nome é Pedro Luiz, professor de Química, vocês sabem bem. Nessa videoaula, a gente vai estar falando sobre a apostila 2, capítulo 6, hidrocarbonetos 3, ok? Então, nós já vimos nos capítulos 4 e 5, hidrocarbonetos 1 e 2. Nós vimos que hidrocarbonetos são compostos da química orgânica formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Essa função orgânica, hidrocarbonetos, ela pode ser classificada em subfunções, onde nós temos alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ou seja, os carbonos só fazem ligações simples. Alcenos, cadeia aberta e insaturada por dupla. Alcinos, cadeia aberta e insaturada por tripla. Alcadienos, ou simplesmente dienos, cadeia aberta e insaturada por duas duplas. Cicloalcanos, cadeia fechada e saturada. Cicloalcenos, cadeia fechada e insaturada por dupla. E ainda nós temos os compostos aromáticos, que apresentam, três ligações duplas alternadas num anel de 6 carbonos, que possuem aí o grupo benzeno, que nós vimos, De maneira bem simplificada os anéis aromáticos, porque a gente pode ter aromáticos que apresentam outras características seguindo uma regra aí chamada regra de Haeckel, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Bom, galera, o que nós temos aí, Nós já vimos alguns radicais ou ramificações no capítulo anterior, no capítulo 5, Só que foram radicais simples, só foi o metil e o etil apresentados. Nesse capítulo, o objetivo é apresentar não só essas ramificações já estudadas, mas outras mais complexas, certo? E aí, a gente tem que resgatar um pouco o conceito de radical ou ramificação com vocês. Bom, radicais ou ramificações são átomos de carbono associados a hidrogênios que não pertencem à cadeia principal. Então, esses átomos de carbono e hidrogênio que não pertencem à cadeia principal vão ser o que nós chamamos de radicais ou ramificações. A cadeia principal, gente, ela é a maior sequência ininterrupta de átomos de carbono. Então, você vai contando um carbono após o outro e tem que ser uma sequência ininterrupta, tá? Você não pode voltar, Tem que ser algo contínuo. Essa cadeia principal ela deve conter as insaturações, que são as ligações duplas ou triplas. Então, obrigatoriamente, os carbonos que fazem a dupla, os carbonos que fazem a tripla devem estar contidos na cadeia principal. Além disso, ela deve ser, se possível, a mais ramificada, aquela que apresenta mais ramificações. Então, destaquei aqui 3 exemplos para a gente pegar e exercitar um pouco esses critérios da cadeia principal. Aqui nós temos o primeiro exemplo de uma fórmula estrutural condensada. Percebam comigo que a cadeia reta ou linear, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Eu tenho uma outra possibilidade que ao invés dessa cadeia partir daqui, ela pode partir daqui. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Ou ainda, essa cadeia pode vir para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, 8, 7, certo? E 6. Eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é essa da cadeia partindo da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que a reta tem 8 átomos de carbono, certo? E por isso ela vai ser a minha cadeia principal. Tudo que estiver fora da cadeia principal serão os meus radicais. Então eu tenho esse grupo aqui de 3 átomos de carbono que vai ser considerado
radical. Perfeito, gente? É extremamente importante contar todas as extremidades, porque às vezes o nosso visual nos engana, né? Então, fiquem atentos a isso. Aqui nós temos um segundo caso, ó. Ela deve conter as insaturações. Vamos ver aí a reta, quantos carbonos teria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos a reta, contudo, eu não tenho a ligação dupla, né, presente na cadeia carbônica que eu estou escolhendo, essa principal como a reta. Então, ela não vai ser minha principal radical e eu sei disso, mesmo ela tendo uma quantidade de carbonos maior, como nós veremos. Olha partindo daqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou ainda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Então essa aqui tem 9, que contém a dupla, será a minha cadeia principal. Tudo que estiver fora da cadeia principal serão os meus radicais. Então aqui eu vou ter este radical aqui, que só tem um carbono, e esse outro aqui que tem 4 carbonos. Certo, gente? Vamos agora para o último critério aí da cadeia principal, que ela deve ser a mais ramificada. A mais ramificada é aquela que apresenta o maior número de ramificações, maior quantidade de grupos de átomos externos à cadeia principal. Bom, vamos contar aí todas as extremidades. Então a primeira é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa daqui eu tenho 8. Eu ainda posso pegar e vir para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então já tem uma quantidade menor, eu já vou descartar essa partindo daqui e vindo para cima. Eu ainda posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também já descartei. Eu ainda posso ter partindo daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aí eu tenho 3 sequências com 8. Resgatando. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu vou estar assinalando aqui, ó, de preto. Eu ainda posso ter uma outra sequência, que é esta aqui que eu vou estar assinalando de azul. Então também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu ainda tenho a de vermelho. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Agora, para a gente entender qual que vai ser a minha principal, ou seja, a mais ramificada, nós temos que visualizar em cada cadeia, a de preta, a de azul e a de vermelho, quais são os meus radicais. Essa de preto assinalada aqui, ó, ela tem 2 radicais. Ela tem este daqui e ela tem toda essa parte externa aqui, certo? Sim, esse grupo aqui e esse aqui. Então, a cadeia preta, ela possui aí 2 radicais. Agora nós vamos para a de azul. A de azul, eu tenho esse grupo aqui externo, a azul, e eu tenho esse outro grupo aqui externo também, a azul. Então aqui eu tenho a azul
também com 2 radicais. E para terminar, eu tenho a vermelha. A vermelha eu tenho 1, 2, 3 radicais. Então aqui, ó, vermelha, três radicais. Se eu sei que a cadeia principal tem que ser a cadeia mais ramificada, obviamente, então, a preta eu vou descartar, a azul também estarei descartando e ficarei com a vermelha. Sim? Então aí tem cada um dos critérios sendo estudados em exemplos, né, distintos, separados, para vocês perceberem quais são os tipos de dúvida que podem surgir em relação à escolha de cadeia principal. Agora, a gente vai conhecer um pouco desses radicais, desses grupos de átomos que estão fora da cadeia principal. Lembrando que existem prefixos químicos quando eu tenho 1, 2, 3 e ainda 4 átomos de carbono, né? Quando eu tenho um carbono apenas, eu tenho prefixo met. Quando eu tenho 2 carbonos, prefixo et. Quando eu tenho 3 carbonos, prefixo prop. E quando eu tenho 4 carbonos, prefixo but. Tudo bem? Então, eu tenho esse primeiro radical que tem apenas um átomo de carbono. Então, o prefixo vai ser met. Toda vez que eu tenho radicais ou ramificações, eu vou adotar o sufixo il. Então, aqui vai ficar metil. Depois eu tenho o segundo radical que tem 2 átomos de carbono. Então, et. Também sufixo il. Então, aqui vai ser etil. Depois eu tenho o terceiro radical, que eu tenho 3 átomos de carbono dispostos em sequência, um após o outro. E aí nós chamamos isso aqui de prop, né? Então vai ser propil. E existem alguns livros ainda que chamam isso de N-propil. Eu ainda posso ter esses mesmos 3 átomos de carbono, só que dispostos de outra maneira. E aí eu chamo essa outra disposição, onde eu tenho um CH3 para cima, um CH3 para baixo e um CH, quase formando um triângulo aqui, de isopropil. Esse iso vem aí como um prefixo no propil, porque se eu traçar um plano de simetria aqui, ó, nós vamos perceber que existe um CH3 para cima e um CH3 para baixo. Daí, isopropil. Ok? Existe um plano de simetria na molécula. Agora eu tenho esse radical que tem 4 átomos de carbono, então o prefixo vai ser but. Então aqui vai ser o butil ou N-butil. Certo? Aqui eu já tenho uma outra variação de butil muito parecida com o isopropil, perceba. Vê se esse butil não é um isopropil, ó, perceba a semelhança na estrutura, com um carbono a mais. Então eu vou chamar isso de isobutil. Eu ainda posso ter outra variação de butil, que é o carbono da sequência de 4 ser classificado como um carbono secundário em relação às ligações que ele faz com outros carbonos do radical. E aí eu vou chamar isso de sec-butil. Tem alguns livros que chamam isso de S-butil.
A última variação de butil que eu tenho é um carbono terciário ligado aí à minha cadeia principal. Lembrando que esses carbonos só são classificados como secundário ou terciário em relação aos carbonos que estão conectados a ele do radical, tá bom? E aí, o nome desse vai ser terc-butil ou simplesmente T-butil. Existem esses outros 3 radicais aqui, tá? Que apresentam ligações duplas, né? Aqui eu tenho 2 aromáticos primeiro e eu tenho esse aqui apresentando uma ligação dupla. Quando eu tenho um anel aromático como esse aqui, que é um composto que tem 6 carbonos de cadeia fechada, com 3 ligações duplas alternadas, então dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, eu vou chamar esse anel aromático ligado diretamente à cadeia principal de fenil. Agora, se eu tiver um carbono intermediário ligando o anel aromático à cadeia principal, então, mesma coisa, né? Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Eu vou chamar isso daqui de benzil. Então, a única diferença do fenil para o benzil é ter este carbono aqui a mais, ligando o anel aromático à cadeia principal. E esse último aqui, que tem 2 carbonos fazendo uma ligação dupla entre eles, ligados à cadeia principal, pode acontecer de ter esse radical. Ah, professor, mas tem a dupla não deve estar presente na cadeia principal, mas pode ser que já exista uma outra dupla na cadeia principal e esse radical ele fica como fora da cadeia principal, né? Porque a outra dupla, a maior sequência na outra dupla é maior do que a com essa. Às vezes não dá para englobar as 2 duplas, né? Existem N tipos de estruturas a se considerar. E aí, o nome desse cara aqui é vinil ou etenil. Agora a gente vai ver os mesmos radicais que nós vimos pela fórmula estrutural condensada, agora pela fórmula de traços ou de bastão. Então, radical com um carbono apenas, eu já assinalei o carbono aqui, é o metil. 2 carbonos seria o etil. Se eu tenho um radical com 3 carbonos, como é este próximo aqui, então já é o meu propil, dispostos aí um após o outro. Se eu tenho ele formando praticamente um triângulo, né? Se eu fechasse aqui ficava um triângulo, dispostos desta maneira, aí vai ser o meu isopropil. Se eu tenho aí 4 carbonos em sequência, como é esse caso aqui, então eu terei o meu butil. Se eu tenho um isopropil, que é essa sequência aqui formadora de triângulo na extremidade, né? Nosso triângulo, com um carbono a mais, então eu vou ter o meu isobutil. Se eu tenho os 4 carbonos dispostos desta maneira, onde o carbono que está ligado à cadeia principal, ele é classificado como secundário em relação aos carbonos do radical, que no caso é esse daqui, que é um carbono secundário, então vou chamar isso de sec-butil. Se eu tiver ainda 3 átomos de carbono ligados ao carbono que está ligado à cadeia principal,
ele vai ser um carbono terciário, são 4 carbonos. Esse está ligado a 3 outros átomos, portanto terciário, e esse terciário está ligado à cadeia principal. Então o nome desse cara vai ser terc-butil. Então lembrando, esse daqui é secundário e esse daqui é terciário. Se eu tiver um anel aromático ligado diretamente à cadeia principal, é o meu fenil. Se eu tiver um carbono intermediário ligando o anel aromático à cadeia principal, eu vou ter o benzil. E se eu tiver 2 carbonos fazendo ligação dupla, ligados à cadeia principal como radical, essa estrutura, então será o vinil. Então essa foi a parte 1 dessa videoaula do capítulo 6. Na parte 2 eu vou estar dando o nome de alguns hidrocarbonetos para que vocês peguem e desenhem a estrutura, e também vou estar dando algumas estruturas para que vocês deem um nome. Na parte 3 nós vamos fazer a mesma coisa, só que com os hidrocarbonetos aromáticos de base benzênica e base naftalênica. Então aguarde os próximos vídeos. Esse capítulo é bem gigante e a gente vai junto construí-lo juntos, certo? A aprendizagem dele vai ser bem significativa, vocês vão aprender muita coisa. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.